Bom dia, gente. Bom dia, Aninha. A Ana chegou. Era meia-noite, viu, Aninha? Bom dia, gente. Bom dia, Flávia. Etienne. Jane. Bom dia, Rosângela. Ale, Patriota. Bom dia, gente. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Bom dia, hoje quarta-feira, 29 de janeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Como se diz todo mundo, o mês mais estendido do ano, mas é para nós profetizarmos sobre todo esse contexto que nós estamos vivendo. Bom dia a todos vocês. Bom dia, bom dia. Vamos trabalhar agora. Vamos ser missionário, né? Pegue seu dedinho de profeta. Coloque aí essa live, compartilha no seu direct, compartilha com pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Anderson de Jesus, Tatiana, Janaína, Verônica Melo, Cleide Marinho, gente, Rosemary, Glória, Adelis, é isso? Glória, Maria Rocha, vamos lá, gente. Vilma Freitas, vamos lá, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de receber toda a glória, toda a honra. Catídia, Cleide Marinho, bom dia, gente. Oh, aleluia, aquele que é digno. Maria, vamos lá, Daniele, oh, aleluia, aleluia. A ele que é digno, Jaqueline, a ele que é digno de toda a glória, Isabelle, Ana Paula Farias, o grande eu sou, digno de toda a honra, digno de toda a glória. Gente, Jesus é bom demais. Nós estivemos aqui na segunda-feira na live, missionária Mônica, lembrando sobre as bênçãos abraâmicas. Hoje é o segundo dia, essa semana é as bênçãos abraâmicas. Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 11, é o nosso texto para nos mantermos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor, só para Ele. Aleluia, só dele são todas as coisas. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos da convenção em guarda aos seus mandamentos. Kátia Gonçalves. Eu vou ler aqui e a gente vai já orar. Amém? Nós vamos orar para iniciar a live. Deuteronômio capítulo 7. Eu quero orar com você aqui nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Nós te pedimos o teu auxílio, o teu governo. Ser conosco, esteja conosco nesta manhã. Nos dá, Senhor, as diretrizes, que não sejamos nós, mas que seja a tua presença. Toma-nos, Senhor, nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia, Camila, Stephanie Conceição, Letícia, amém. Letícia, tem um dia abençoado na presença do nosso Deus. Fernanda, todos vocês têm um dia abençoado na presença do nosso Deus. Aleluia, que Deus esteja com vocês. Aleluia, né? A Pimenta, Rio de Janeiro, Ademar, meu amigo, Camila, oh, Glória, Ana Paula, precisamos de reforço, ora por nós. Oh, Glória, Patrícia Carvalho, a paz, minha querida, Maria da Luz, meu amigo. Gente, tem uma notícia boa aqui hoje, glória a Deus. Aleluia. Ontem falei com a esposa do pastor Lucas. O pastor Lucas está em casa, né? Necessitando das nossas, que a gente continue orando, porque a oração a gente já estava orando por ele. E ele está em casa já, recebeu alta ontem à noite. Jesus é bom, a misericórdia dele é bom. E Deus, aleluia, lembrou do teu filho, né? Aleluia, e é motivo da gente louvar ao Senhor, Maria da Luz, porque o Deus, ele é bom, né? Limpeza, Deus, ele é bom, Ricélia.
Deus é bom, Deus é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade se estende de geração a geração. Enquanto a missionária Rose chega, Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 8. Vamos lá, pastor Claudinei Souza, Juscelia de Jesus, diz assim, 7:11. Olha aí, guarda, pois, a ordenança, os estatutos e os decretos que hoje te mando praticar. Então, por escutares estes decretos e os guardares e os cumpristes, o Senhor Jeová teu Deus te guardará a aliança e a benevolência que jurou aos teus pais. Ele te amará, te abençoará e te multiplicarás. Abençoarás o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu trigo, o teu vinho novo, o teu azeite, as crias do teu gado e as crias de tuas ovelhas, sobre a terra que jurou aos teus pais que lhe daria. Bendito serás mais que todos os mais povos. Não haverá em ti homem, nem mulher estéril, nem entre os animais. O Senhor Jeová afastará de ti. Olha, isso aqui é muito forte. O versículo 15. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, e não afligirá nenhuma dessas pragas perniciosas do Egito que conheceres, senão que com elas castigarás o que aborrece, e destruirá todos os povos que o Senhor Jeová teu Deus te entregará. Não olharás para eles com piedade, nem por causa deles adorarás ao seu Deus. Isso seria para ti uma cilada. Aleluia! Enquanto vocês estão entrando, se disseres no teu coração, esta nação são mais numerosa do que eu, como podereis derrotá-la? Não as temerás, pois, mas recorda-te bem do que fez o Senhor Jeová teu Deus a Faraó, a todos do Egito. Gente, aqui é forte o que o Senhor está dizendo aqui para nós. Aleluia. O que o Senhor está dizendo, as bênçãos do Senhor é muito forte. As bênçãos da convivência, em guardar os seus mandamentos. Bom dia. Bom dia, missionária. Deuteronômio, eu li do 11 até o 17. Uhum. É isso aí, né? Isso aí, essa palavra. Você quer ler aí na sua tradução o versículo, o meu é bem interessante, 7:15. O versículo 7:15 diz assim: E Yahvé afastará de ti toda doença e todas as graves enfermidades do Egito que bem conheces, e ele não as afligirá a ti, mas sobre todos os que te odeiam. É forte, né, missionária Rose? Muito forte. A doença ao qual estava sobre o povo, o Senhor estava afastando. E iria para onde? Para os que o odiavam. É muito forte. É muito forte. Pode começar a fluir, missionária. É uma palavra tremenda, onde essa semana Deus tem nos dado, né, falar sobre a obediência, sobre as bênçãos do Senhor. Nós estamos essa semana, mais uma semana, declarando as bênçãos do Senhor, declarando a palavra. E é uma palavra que tem crescido e brotado no nosso coração, porque quando nós declaramos as bênçãos do Senhor, a gente está vencendo o medo para conquistar a promessa. Então, nesta manhã, que você venha vencer o medo para conquistar as promessas. A gente vê aqui nesse capítulo 7, nesse versículo, que começa a partir
partir do 11, quando a missionária Hélia começou a fluir, aí a ler, que observa, pois, os mandamentos e os decretos e as doutrinas que eu hoje te ordeno a cumprir. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã, se nós obedecermos os mandamentos, as ordenanças e colocarmos em prática, Yahvé, o nosso Deus, ele nos manterá a aliança, a bondade e a misericórdia que prometeu aos antepassados. Olha que coisa linda, missionária Hélia. Vamos começar a fluir nesse versículo. Então, se nós somos obedientes ao Senhor, nós iremos conquistar a terra. Se nós somos obedientes ao Senhor, a gente vai perder o medo de enfrentar a crise, missionária Hélia. A gente vai perder o medo de enfrentar a tempestade. A gente vai perder o medo, missionária Hélia, aleluia, de enfrentar o desprezo, o descaso, de enfrentar a enfermidade. Porque quando nós, aleluia, perdemos o medo e obedecemos ao Senhor, o Senhor, ele faz nas nossas vidas. Comece aí, vamos nesse versículo aí. Qual é o versículo que você está lendo? Na minha tradução está diferente, por isso que eu estou... O 11 e o 12 é onde você começou. Guarda, pois, a ordenança e os estatutos e os decretos que hoje te mando praticar. Então, por escutares estes decretos, os guardarás e os cumprides, o Senhor Jeová teu Deus te guardará a aliança e a benevolência que jurou os teus pais. Te guardares a aliança. O que é guardar a aliança, né? É guardar o pacto, guardar aquilo que foi feito, né? E jurou os teus pais. Quando a gente as bênçãos da benevolência em guardar os seus mandamentos. Quando nós somos atribuídos pelas benevolências e a bondade e a misericórdia de Deus, nós temos a tendência aqui, missionária Rose, de trazer para as nossas vidas, né, as benfeitorias, benevolência do Senhor Jesus Cristo, aquele que traz, aleluia, novidade de vida para as nossas vidas. Bom dia, pastor Marcos. Bom dia, pastora. E aqui evita também de nós fazermos alianças, né, erradas. Isso. Então, aqui há uma ordenância, há uma ordem, há um caminho, há uma bússola, há uma luz, há algo que o Senhor tem dado diante daquilo que o Senhor tem ordenado. Então, há uma ordenância, um estatuto e um decreto. E qual é o decreto? É você guardar. E como é que eu guardo esses decretos? Como é que eu guardo essas bênçãos? Como é que eu faço para me manter firme dentro do propósito? O que vai acontecer, pastor Marcos, missionária Rose, quando eu estou guardando a aliança? Eu preciso obedecer, eu preciso estar firme no propósito, eu preciso aceitar. O que é aceitar? Eu não estou falando de religiosidade, é os seus mandamentos, é guardar a benevolência, guardar a aliança, cumprir. E qual é o cumprimento? É adorar o seu Deus de todo o vosso coração. É manter firme, é manter intacto, é manter dentro da aliança, é manter na sigileza daquilo que ele lhe entregou, é não desviar o seu pensamento, é acreditar, é manter a fé firme. Ele está dando aqui um conteúdo sobre algo que ele fez na antiga aliança, que ela vai se estender para a nova aliança. Se eu tenho um pacto da nova aliança, eu não posso agora ter outros deuses, porque essa nova aliança aqui, que é a partir de Mateus que é feito, está registrado, esta aliança que aqui é um pacto, é um decreto. Ele vai nos amar, ele vai abençoar muitíssimo, porque são as bênçãos estendidas abraâmicas que ele deu.
Isso aqui é muito forte, né? Bom dia, meu pastor. Bom dia, reverendas. E a gente vê aqui dentro desse contexto bíblico, a gente vê três coisas que nos chamam a atenção. A prosperidade, há uma promessa de prosperidade. Há uma promessa de livramento de doenças e de esterilidade. E a importância missionária a ele da obediência. Olha que coisa linda. Olha, a porta não vai... Se você estiver dentro do mandamento, você pode estar na chuva de canivete, mas a porta para você vai se abrir. Vai. É isso que ele está dizendo. Você pode participar da praga que for, mas saúde terá sobre a sua casa. Entendeu? Mesmo que a doença chegue... Não precisa ficar bajulando ninguém. Não precisa mesmo. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas ficam se aproximando agora dos líderes, né? Porque agora líder religioso virou celebridade, figura pública, influencer, né? E quando um líder, um pastor, uma pastora, o chamado deles, que eles já esqueceram, a maioria deles, é cuidar das ovelhas de Jesus, né? Quando você está aliançado com Deus, você não precisa bajular ninguém. Quando você está aliançado com Deus, você não precisa confiar em promessa de homem. Quando você está nas bênçãos abraânicas, como a senhora está ensinando aí, como vocês estão ensinando, a Bíblia diz o seguinte: as bênçãos te alcançarão. Eu estava na Rema e o Kenneth Hagin ensinou que essa palavra alcançar aí, na verdade, o original é atropelar. As bênçãos do Senhor te atropelarão. Você vai ser atropelado pelas bênçãos. Pastor, a gente é atropelado por muita coisa, muitas vezes no convívio da nossa caminhada. Agora, nós sermos atropelados. Pelas bênçãos. Já pensou você ser atropelado por uma bênção? Hoje, as 96 pessoas que estão aqui, eu garanto para vocês, vão ser atropeladas por uma bênção. Minha amiga, aleluia. Nós começamos já a declarar essa live. Eu quero ser atropelado. Mas não é pelo um carro, não é pela bicicleta, nem é por uma moto, nem é por outra pessoa. Nós queremos ser atropelados pelas bênçãos do Senhor. Aleluia. Entendeu? Então, o contexto das promessas, existe um contexto. Porque se não houver um contexto, como diz o Judas Bertelli, vira um pretexto, né? Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Eu não posso tirar nada do que Deus falou do contexto. Existe um contexto, existe uma situação. Por exemplo, vocês acham que Jesus não queria fazer milagres lá na terra dele, onde ele nasceu? Claro. Mas ele fez. Jesus fez milagre na terra dele? A Bíblia não diz que ele não quis. A Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres. E o que impressionou muito Jesus, ao contrário daquele centurião de Cafarnaum, que ele ficou impressionado com a fé de Jesus, aliás, Jesus ficou impressionado com a fé daquele centurião, que que era um romano, né? Não era nem um judeu. Ao contrário, ele ficou admirado da incredulidade das pessoas da terra dele. E ele não pôde fazer milagres ali. Então, o que é que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia? Por causa dessa rede social, dessa massificação, descobriram um jeito de ganhar dinheiro com igreja, com religião, descobriram um jeito de manipular pessoas mal intencionadas, cujo fim é o lago de enxofre, junto com Satanás. As pessoas estão tirando totalmente os olhos daquilo que Deus prometeu para elas. Pastor, o senhor está falando aí, o povo está tirando os olhos. E o que Deus prometeu que garanta aqui em Deuteronômio? Porque isso aqui não era só para o povo lá. Ele está falando que é para continuar. Ele fala dos antepassados, fala do presente e ele fala do futuro. A nova aliança é superior à antiga. Não existe nenhuma promessa que Deus tenha feito para um judeu que seja maior do que a que ele faz para o cristão. Nós, como cristãos, temos promessas
muito maiores, porque lá na carta dos Hebreus, que é muito bem explicado isso, nós estamos debaixo de uma aliança superior à que Deus fez com Abraão. É isso mesmo. Isso. Jesus ainda disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará ainda maiores. Por que Jesus disse isso? Para a gente ficar cheio de soberba? Não, o que Jesus disse isso pelo seguinte, ele disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e eu vos darei. Olha, pastor, é tão... Quantas pessoas, por exemplo, poderiam chegar aqui, reverendas, e dizer assim, tudo que eu peço Deus me dá. Quantas? Nenhuma. Por quê? Por que Deus não deu tudo que a senhora pede ainda? Por que Deus não deu tudo que a Rose pede ainda? Por que Deus não me deu ainda tudo aquilo que a senhora sabe, porque as senhoras oram, que eu tenho pedido a Deus e nem é para mim? Vocês sabem muito bem disso. Por quê? Porque nós ainda não tivemos uma revelação completa do que significa ter uma aliança com Deus. A hora que a gente entender isso, a gente vai chegar no nível de fé de um Kenneth Hagin, de uma Joyce Meyer, de outros homens e mulheres de Deus, que tudo que eles pediram, tudo que o irmão Hagin pedia, Deus dava para ele. Ele falava isso aí para nós lá na Renda. Porque ele sabia quem ele era em Cristo, ele sabia qual era a aliança que ele tinha, sabia quais eram as promessas de Deus, e ele era o primeiro a lembrar Deus, de acordo com Isaías 43, 26, Deus diz lá, pode me lembrar daquilo que eu prometi para vocês. Isso é tão forte que o pastor está dizendo, ele está explicando aqui que a aliança que ele fez para a igreja, judeus é uma coisa, a igreja é outra coisa. A igreja é noiva. É a noiva. O que ele faz, a promessa para a noiva é maior. No Oriente Médio existe o casamento e o dote dado à noiva é muito grande. O dote dado. E eles dão como dote. Deus deu o dote da promessa através da palavra para a noiva. Ele deu um dote da palavra. Ele diz, tudo que você ligar aqui na terra, será ligado ali. Olha o dote dele. Qual é o dote dele? É a ligação que você liga aqui na terra, vai ser ligado no céu, e ele deu chaves. A chave do reino dele, das mansões aonde nós iremos morar. É o maior dote que uma pessoa pode receber, pastor. A eternidade. O dote da noiva é tão alto, certo? Que tem pessoas que não acreditam que pode usufruir do dote recebido através do noivo. Então não recebe, não acredita, não recebe. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que nós estamos ensinando aqui. Nós temos essas bênçãos, você tem essa bênção. Sabe que quando você vê aquela pessoa, olha, eu já vi, pastor, a pessoa, ele não saber fazer um aquengo de um pouco. Mas ele tem tanta certeza no que ele é, que quando ele abre a boca, Deus resolve as coisas. Isso aí. Esse é o dote que a noiva recebe. É o mandamento. Quem não crê, não tem autoridade para mandar o diabo sair. Não tem. Não crê, não tem autoridade. Se crê, a pessoa que crê de verdade, ela sabe a autoridade que ela tem em Cristo. Bom dia. Bom dia, gente. Eu me lembro quando eu era novo convertido. Sim. Deixa eu terminar aqui só para vocês poderem fluir mais, que eu estou falando já demais já. Eu me lembro quando eu era novo convertido. Tinha uma moça que trabalhava na casa da mãe de um irmão, que era meu melhor amigo. Quando o diabo pegava aquela mulher, não ficava nada lá em pé. Ela destruía tudo. E a mulher só não mandava ela embora porque ela tinha sido criada por aquela mulher. E aí chamava os pastores para ir lá expulsar o demônio. Eles iam lá, expulsavam, voltavam. Às vezes nem conseguia expulsar, descansavam e o diabo não saía de lá e rindo na cara deles. Um dia, eu estava lá, almoçando na casa do meu amigo. Era a casa do meu amigo, eu estava almoçando lá e o diabo se manifestou na mulher, na minha frente. E aí ele disse assim para mim, nem os
pastores da sua igreja conseguem me expulsar. Porque eu falei, você vai sair dela hoje em nome de Jesus. Ele falou, nem os pastores da igreja. Você não pode me expulsar. E aí o Espírito Santo falou para mim, novo convertido, fala para ela que você não pode, mas eu posso. Eu falei, eu não posso te expulsar, mas aquele que está em mim, que é Jesus, está dizendo que pode. Então, em nome desse Jesus que está aqui dentro de mim, sai dela e não volta nunca mais. Na hora, a mulher foi liberta. Não teve gritaria, não teve quebração, não teve, agora eu vou tirar a gravata aqui, aquelas loucuras todas. Nada disso. Simplesmente, eu entendi que a autoridade que está em Cristo foi delegada a nós. E uma vez delegada a nós, ela vai funcionar. O senhor Você não entra, assumiu a sua identidade em Cristo. O senhor você assumiu. não fala com um juiz se você não tiver um advogado que você deu autoridade para ele te representar. Você não fala, eu quero ir lá falar com o juiz. Não vai falar com o juiz, porque a lei diz que você, para falar com o juiz, precisa ter uma representação, precisa ter delegado um poder, uma autoridade a um advogado constituído da OAB. Jesus nos constituiu. Ele não é o advogado da gente? É verdade. Ele tem poder para nos dar a procuração. Ele nos deu procuração. Quem entende isso, entra em vitória. Anda em vitória. Quem não entende isso, fica sempre dependendo da fé dos outros. E essa, como eu já ensinei centenas de vezes aqui, é a pior tolice que uma pessoa pode cometer na vida dela, passar a vida inteira dependendo da fé dos outros. Só isso. É simples, isso mesmo, é assumir a identidade e entender essa regra simples que a Bíblia está dizendo que o pastor está falando. Por quê? Porque, olha, é o reino espiritual. E é espiritual, não é terreno. Esse reino da terra foi dado ao homem, certo? O diabo, ele entra no jardim do Éden sem autorização. Ele entra dentro do reino, do ambiente do reino nosso. Ele não tem autorização. Mas como, através da mulher, aquela serpente, ela fala e ela achou o lugar, ele foi e entrou. Só que ele está num lugar, num ambiente que não é dele. O ambiente foi dado a nós como autoridade, como um ser humano na Terra. É por isso que a autoridade está sobre as nossas vidas. E quando assumimos essa autoridade, esses decretos e essas bênçãos, porque imagine, pastor Lucas, missionária Rosa, pastor Marcos, a autoridade, se Deus não tivesse nos dado essa autoridade para expulsar o que não é da terra, porque eles são inimigos. Eles não são humanos, eles não têm o direito, eles vieram para o nosso solo, para a terra que nós estamos. E aí ele sabe que quando eles entram e a autoridade está sobre a minha vida, sobre a sua vida, é por isso que no nome de Jesus eles precisam sair. É essa autoridade que nós temos. Bom dia, pastor Lucas. Eu sei que você não está podendo falar muito, mas estávamos com saudade. Graça e paz a todos. Eu também estava morrendo de saudade, acompanhando as lives de lá. Estou na marcha lenta, mas estou aqui, né? Estou em gata rápida aí, Estou tentando, pastor. Ainda preciso de uma cirurgia nos próximos dias. Ainda preciso de uma cirurgia, mas creio em Deus que daqui uns dias estaremos recuperados, né? Mas interessante, eu adoro esse assunto, missionário, sobre identidade. Eu gosto muito de falar sobre identidade, gosto muito de falar sobre essas questões. E falando sobre essa questão que a senhora citou agora, perceba uma coisa. A Bíblia diz que quando Deus expulsou o homem do jardim, a Bíblia diz que o Senhor colocou um anjo na entrada do jardim com a espada flamejante nas mãos para que ninguém entrasse. Agora, antes do Senhor mandar o anjo, a responsabilidade de guardar o jardim era do homem. Isso. Ou seja, a serpente entrou no jardim porque o homem não guardou bem aquilo que ele deveria guardar. Quando a responsabilidade foi para as mãos de Deus de guardar o jardim, ele colocou um anjo lá e falou que ninguém entra. Porque agora o homem não quer cumprir o seu papel, então agora eu vou assumir a responsabilidade disso aqui. Fechou a porta, colocou o anjo, ninguém mais entra. Enquanto nós não entendemos que está nas nossas mãos a responsabilidade de manter o diabo para fora, não é? Nós vamos continuar permitindo que ele entre para dentro. E depois,
a gente vai querer usar a autoridade, pastor Marcos, e dizer, sai para fora, demônio, vai embora, demônio. Mas pera, você precisa fechar a porta e, em primeiro lugar, não permitir que ele entre. Porque depois que ele entra com a sua permissão, para você colocar ele para fora, tu vai ter que se aprumar. Né? Isso. Então, antes de se preocupar em colocar o diabo para fora, primeiro se preocupa em fechar as brechas para que ele não entre para dentro. Porque ele entra sem convite, viu? Não é igual, Sem convite nenhum. Não é igual que está lá em Apocalipse, que o Senhor vem e bate na porta, não. Né, pastor Marcos, pastor Lucas? Ele entra, ele é atrevido, ele entra arrombando cadeado. Sem convite nenhum. Exatamente. Mas então, Lutero dizia, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Mas você pode tirar ele de lá. Exato. Então, e impedir que ele faça um ninho, né? Exato. Então, eu não posso impedir que maus pensamentos povoem a minha mente, porque é ali que é o campo de batalha, a alma, a mente. Os pensamentos, a vontade própria, os preconceitos, estão tudo ali. É a alma do homem que é tratada. O espírito é novo, o corpo é esse. Mesmo que você tem, vai ficar velho cada dia mais. Agora, a alma é onde Deus quer tratar. Então, a maioria dos cristãos, Paulo chamava eles de carnais, na verdade, era o termo que ele conhecia. São os cristãos almáticos, né? Que vivem sendo guiados pela sua alma, pelos seus pensamentos. Desejos. Exato. E a Bíblia manda você destruir logo isso antes que vire uma fortaleza. Segundo Coríntios 10:4 diz, Paulo chama isso de fortaleza. Sim. É como se fosse uma tatuagem que está gravada dentro de você, a fortaleza. Então é aquilo que o pastor falou, se você deixa entrar, fica mais difícil depois para tirar. Mas se você imediatamente rejeita, usando essa autoridade que Jesus nos deu, tipo assim, eu não vou mais conversar com fulana porque ela mentiu para mim. Eu não vou mais confiar no meu marido porque ele tomou uma decisão errada a respeito de um dinheiro. Eu não vou mais não vou lá mais naquela igreja porque eu vi que tem gente com defeitos lá. Cara, isso tudo é alma. Isso é tudo alma. Tem que expulsar isso aí. Onde você for, você vai lidar com pessoas boas ou más, com situações boas ou más. Você está... Lembrando, pastor, que esses pensamentos é trabalhado pelas hostes. Para que você você pare. Nos primeiros anos do Socorro África, eu devo ter desistido dentro de um dia, por exemplo, umas 30, 40 vezes dentro de um dia. Eu falava, não vou, isso aí não é para mim, eu não aguento mais ter que ficar convencendo as pessoas a amar o pobre e a viúva, coisa que elas deviam saber desde a infância e tal. E o diabo me atacava nisso aí, até que um dia Deus falou assim para mim, quantos anos você tinha quando eu te chamei para cuidar do pobre e da viúva? Eu falei, 55. Eu falei, pois é, você demorou 55 anos para entender uma coisa, quer que as pessoas entendam em 10 minutos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente fica julgando as pessoas, meu marido não muda. Você demorou 20 anos para mudar e vai querer que ele mude em uma semana? Não é assim, não. Não é assim, não, neném. Agora, vamos lá. De formiguinha, entendeu? É isso mesmo. Agora vamos lá, pastor Marcos, pastor Lucas, missionária Rose. Hoje é uma live que nós vamos fechar a brecha para alcançar as bênçãos. O que eu faço? Vou falar aqui pelo povo, para que as brechas sejam fechadas. Vamos lá na prática, na íntegra, no papo reto, né? O que eu faço para que as brechas sejam fechadas e eu esteja como igreja enquadrado dentro dessas bênçãos? Porque é a pergunta que muita gente faz. Pode falar, pastor. Primeiro, tem que reconhecer que existe uma fonte de oposição tentando nos matar, roubar e destruir, Satanás. Ele recebeu a autoridade de Adão e Eva para fazer isso. Segundo, eu tenho que garantir que eu não estou andando em pecado, com raiva das pessoas, com mágoa das pessoas, não perdoando as pessoas. Então, quem não anda... Primeiro, reconhecer que o diabo está por trás de tudo que é ruim. Olha o que o pastor está ensinando, fechar as brechas. Vai. Reconhecer que existe uma fonte de oposição, 2 Coríntios 4:4, cegando você. Segundo, andando em amor. A Bíblia diz que quem não anda em amor não tem as suas orações ouvidas. O que é andar em amor? Perdoar quem te magoou, quer a pessoa tenha pedido perdão ou não,
ou perdoando as pessoas. Então isso é andar em amor. Terceiro, garantir que não está andando em pecado. Garantir que está com a vida limpa diante de Deus. Não está, vai lá, pede perdão, muda de vida. Ah, não consigo vencer esse pecado sozinho. Chame alguém para orar com você e você vai se libertar desse pecado. Quarto, peça sabedoria a Deus, Filipenses 1:5, que a todos dá liberalmente no lance rosto. Quinto, use todas as armas espirituais que você recebeu. Confissão da palavra, jejum, leitura da palavra, adoração. E sexto, para fechar, tenha gratidão, porque é a gratidão que abre as portas para o milagre. Então são essas 6 coisas que você já aprendeu desde que você estava no primeiro dia da igreja, que toda vez você já ouviu o seu pastor dizer um monte de vezes, mas se não vier um autoritário, aí um apostilo, né, uma apostila falar isso aí, você acha que nem outro dia me mandaram calar a boca aqui. Eu estava pregando o evangelho e mandaram eu calar a boca aqui. Não. Então, primeira coisa. Só um minuto, pastor. Para o pessoal aqui entender, o pastor está falando sobre fechar as brechas. São 6 coisas que ele citou. Cita aí de novo, pastor. Vou citar. Primeira, reconheça que qualquer coisa ruim que está te acontecendo não é culpa do Lula, nem do Trump, nem da economia, nem de nada, do dólar. Não, é o diabo que está por trás disso. Nós não somos desse mundo. Nós não estamos sujeitos às variações que o mundo... Tem muita gente que fala, mas o sol nasceu para todos. O sol nasceu para todos. Só que eu vou ficar debaixo dele, não debaixo da chuva. Então, primeiro, reconheça que Satanás está por trás dos problemas financeiros, de enfermidade, de casamento, de empresas que estão indo à falência. Primeiro. Segundo, garanta que você está andando em amor. Garanta que você não está em pecado, com raiva de ninguém e nem produzindo raiva em alguém. Isso é foda. E peça perdão e perdoe. Terceiro, garanta que você está crendo na palavra que está sendo pregada. Quarto, peça sabedoria a Deus que a todos dá. Como é que eu faço para vencer isso aí? É assistindo um curso de coach no fim de semana gastando 10 mil? Não. É pedindo sabedoria ao coach dos coaches, o técnico dos técnicos, o treinador dos treinadores, Jesus de Nazaré. Quinto, use as armas espirituais que você recebeu de Deus. Confissão da palavra, jejum, leitura da palavra. E a maior de todas as armas espirituais, a adoração. E em último, seja grato por tudo que Deus já fez na sua vida, porque a gratidão é que vai abrir as portas para os milagres que vão vir agora na sua vida. Amém? Olha aí, a Ademar está dizendo tudo aí, pontuando o que o senhor está dizendo. A Ademar é ligeiro, viu? Ele está aí só escrevendo, gente. Ademar e Leandro são os secretários aqui da live, né? Os executivos, diretores executivos da área. Olha, gente, o que o pastor falou agora é como a pergunta foi: como é que eu faço para que a porta seja fechada? Pastor deu 6 coisas. Pastor Lucas, você pode dizer, agregar mais alguma coisa? Porque o pastor deu uma coisa muito pontual na chave que ele deu aqui. Uma coisa que eu quero agregar, eu tive uma aula com o Bill Johnson, pastor Marcos, há alguns meses atrás, e o Bill dizia o seguinte, falando sobre fortalezas, o Bill Johnson disse o seguinte, ele disse, olha, você precisa entender que a fortaleza, ela é um lugar para você se esconder quando o inimigo vem, né? Então, quando o inimigo vem atacar você, você está atrás daquela fortaleza e aquela fortaleza te protege. Agora, você precisa entender que a sua fortaleza, a fortaleza na sua mente, ela é criada por meio dos seus pensamentos. Então, aquilo que você pensa vai criar uma fortaleza. Um pensamento não cria uma fortaleza, 2 pensamentos não criam uma fortaleza, mas uma vida inteira de pensamentos cria uma fortaleza. E a pergunta que ele fez é: quais são os tipos de pensamento que você tem nutrido na sua cabeça? Você pensa naquilo que o diabo está dizendo para você ou você pensa naquilo que Deus está dizendo sobre você? Porque se você pensa aquilo que o diabo está dizendo a seu respeito, você vai construir uma fortaleza na sua cabeça para o diabo. E o diabo vai se esconder dentro dela e ele vai defender o direito que ele tem de continuar lá, porque você construiu uma fortaleza com base naquilo que ele diz para você. Sabe qual é o problema, pastor? Se você o problema é que o diabo, pastor, ele lança os pensamentos sem você autorizar. Sim.
E a gente vai Deus construindo não. isso na nossa Os cabeça. pensamentos de Deus só vão entrar em você quando você lê a Bíblia. Exatamente. Essa E ele é a disse, olha, quando diferença. você começar a destruir, a pegar a palavra, a Bíblia diz que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Exatamente. Então Exato. você precisa destruir a fortaleza que o diabo construiu na sua mentalidade ao longo dos anos e construir uma nova fortaleza baseada na palavra de Deus e naquilo que o Senhor está dizendo a você. Então, missionária Hélia, eu diria que se nós quisermos não apenas fechar as brechas, mas viver uma vida, um padrão de vida segundo a vontade do Senhor, nós precisamos aprender a destruir as fortalezas que nós criamos com os pensamentos que o diabo lançou na nossa cabeça e começar a construir uma nova mentalidade com a palavra. Aleluia. E aí, novamente, o que o pastor Marcos falou, é palavra, não adianta, irmão. Você vai ter que ler a palavra. Você vai ter que buscar a palavra. E você vai ter que praticar, se alimentar, né? Você vai ter que praticar a palavra. Não adianta, não adianta. Você vai ter que fazer por si só. É bem verdade que a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não é? Mas se você ouvir a palavra de uma fonte ruim, não é, pastor Marcos? Se você ouvir de uma fonte ruim, também não vai mudar nada. Não, vai piorar. Você precisa vai piorar ouvir tudo. De uma boa fonte. Você precisa saber quem você está ouvindo. Alguém que de fato tenha compromisso com a palavra. É a mesma coisa, pastor Lucas, que o senhor falou aí. Lá no Jardim do Éden, havia uma ordem da palavra. Sim. O diabo chegou a fonte com a fonte dele, com outra palavra. O livre-arbítrio e a decisão somos nós que devemos ter. Exato. Certo? Exato. Então, nós queremos... As tentações são tantas, que elas são tão parecidas com Jesus, que se você não for atento, você cai. Você quer ver uma coisa? Eu estou aqui há anos condenando pessoas que cobram para pregar. Não estou? Não estou aqui há anos dizendo para vocês não ficarem pagando para fazer discipulado, para fazer mentoria. Pois então, eu fui convidado para pregar num certo congresso agora, onde vão pregar os principais pastores do Brasil, e alguns até de fora do Brasil. E eu fiquei tão empolgado na hora, né? Que eu fui entrar lá antes de aceitar, eu falei, deixa eu ver o que vai ser ensinado. Aí eu descobri que eles vão cobrar R$8.000 para cada pessoa que vai participar lá. Aí o que eu falei? Como é que eu posso ir lá pregar, mesmo que o Socorro vai ficar sendo conhecido por tanta gente? Eu não posso pregar lá. Eu não vou. Porque se eu aceitar, eu vou estar compactuando com a mesma coisa que eu não aceito mais. Pastor, mas não tem as despesas, não tem os... Olha, meu amigo, se Deus te mandou fazer um congresso, você vai lá no final do congresso, levanta uma oferta e paga o congresso. E abre para quem quiser ir. Agora, quantas pessoas estão aqui nessa live tem R$8.000 para passar um fim de semana lá ouvindo o pastor pregar? Vai para a tua igreja lá, que ninguém vai cobrar nada de você. Você vai ser mais abençoado. Olha, é uma tentação. Eu falei, meu Deus, eu cheguei até a orar. Quando eu fui orar, Jesus falou, ó, você está orando por quê? Você já sabe que você não tem que ir lá? Você não condena tudo isso aí? Agora você vai entrar no esquema? Você vai entrar e não vai sair mais. Você vai entrar nos principais lugares, todo mundo vai te ouvir, vai gostar do que você está pregando. Vai ser uma maravilha para você, mas para mim não. O evangelho não. Rapaz, isso é uma verdade que o pastor... É uma sutileza, gente. O diabo é muito mais malandro do que vocês pensam. Ele quer encausular através do que ele tem. Qual é a facilidade que ele tem? De dar e depois tomar, viu? De dar e depois... Tipo assim, mas não era uma oportunidade que Deus estava te abrindo? Não. Deixa eu explicar por quê. Nós não passamos aqui alguns dias aqui pedindo ajuda para construir um ateliê de costura lá para as viúvas turcanas? Não passamos? Não foi dada a oportunidade para várias pessoas aqui? Algumas aproveitaram, outras não. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa me ligou na semana passada e falou, quanto falta para terminar tudo? Eu falei, falta uns
10 mil. 1 minuto depois, os 10 mil já estavam na conta do Socorro África. Glória a Deus. Quer dizer, você não ajudou, você perdeu. Quem perdeu a oportunidade foi você, a obra de Deus. Como a pastora Hélia já disse 1000 vezes aqui, se Deus chama, ele paga a conta, que o altar não toma, o altar devolve. E paga mesmo. Olha, eu vou Não dar adianta ficar ouvindo essas 4 ovelhinhas de Jesus pregando aqui, não deu, tem que dar ouvidos. Você tem que pegar naquilo que você está ouvindo aqui e praticar, senão não adianta nada. Gente, é isso que o pastor Marco está dizendo, eu vou lhe dizer. Então, o ateliê já está pronto. Olha aí. Acabou. Glória a Deus. Glória. Você não vai me ouvir mais pedir oferta aqui para ateliê de costura das Bíblias Turcanas. Por quê? Muitos não quiseram ajudar, Deus levantou uma pessoa só que completou. E ele faz. E ele faz mesmo, viu? Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui a vocês, é porque a vida particular da gente não precisa ser exposta, mas nós vivemos de milagre, viu? Eu posso dizer, pastor Marcos sabe, missionária Rose sabe, eu posso dizer, pastor Lucas, que a minha casa, Ana Maria, é passiva do milagre, é parceira, eu sou parceira da bênção do Senhor. Não, mas pode falar, eu falo. Olha, a última empresa que eu trabalhei, que eu fui diretor lá durante 22 anos, meu salário seria no dinheiro de hoje, no dia de hoje, 120 mil reais por mês. Era o que eu ganhava lá. Fora as regalias, andar de Mercedes, o que eu quisesse. Aí Deus me tirou de lá e me ensinou a viver pela fé. Não me falta nada. Não me falta nada. Ao contrário, meu patrimônio só aumentou depois que eu comecei a cuidar de pobre viúva. E eu não tenho nenhum salário, não posso nem falar, não, dia 5 eu sei que entra tanto. Não tenho. E nem quero ter, porque eu não tenho tempo mais para ficar cuidando de negócio do mundo. Eu estou nos confins da terra, não vou ficar aqui em Jerusalém perdendo meu tempo. Então é importante, pastora Hélia. Eu sei que quando eu entro eu acabo tomando conta aqui, mas desculpa. O que eu só estou querendo falar aqui para as pessoas é o seguinte: como a Bíblia diz, como desde que você converteu, você ouviu 200 mil vezes. Olhe para Jesus. Olhe para a palavra. O que é que a palavra de Deus diz? Eu quero conhecer Jesus. Não tem como conhecer Jesus sem conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Amém. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Antes dele ser nascido de uma virgem, ele já era Deus. Ele já era. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo disseram, vamos fazer um mundo, vamos criar um mundo, a terra era sem forma e vazia. Façamos, haja luz, houve luz. Né? Acho que hoje Deus fala, haja paciência, né? Esse povo. Mas o que eu estou falando aqui é que nós temos que tirar totalmente a glória do homem aqui nessa live. Todas as vezes que a gente entrar aqui, nós temos que aniquilar. Aqui ninguém é nada. Os primeiros a receber a pancada são os 4 que estão pregando aqui. Ninguém que está aqui é inferior aos que estão pregando aqui. Essa live é para você. Por isso que essa live existe. Por causa de você, meu irmão, de você, minha irmã, que estão aqui. Porque quem entendeu o que é ministério, entendeu o que é ser visto. Ministério é serviço. Não ser visto. Houve tempo da minha vida que era tão importante ser visto. Hoje com as frases. Eu gosto quando ele está inspirado. Porque ele diz, olha... Um dia eu falei assim, pastor Lucas, um dia eu vou pregar para 150 mil pessoas. E aí eu estava em Santarém, a igreja lá da Paz, que é de Santarém, lá eu estava servindo lá durante alguns meses. Ela tem 70 mil membros, só que na Marcha para Jesus vai todas as igrejas. Então, tinha exatamente 150 mil pessoas. E o pastor que ia pregar falou assim para mim, olha, eu estava orando e é você que tem que pregar. Pronto. Eu falei para eu vir, é a glória agora. Vou pregar para 150 mil pessoas. Gente, foi a experiência mais horrível que eu já tive na minha vida. Você queria dizer que a experiência é boa, viu? Porque eu orava, olhava, eu não conseguia ver o final da multidão. Eu nem sabia se aquele que estava lá atrás estava ouvindo o que eu estava pregando. Provavelmente nem estava. Porque a avenida para caber 150 mil pessoas era uns 10 quarteirão de gente. Tava comendo um churrasquinho, tomando uma Coca-Cola. Saí de lá mais frustrado do que eu imaginava que eu ia sair. Por quê? Porque
estava querendo ser visto. E Deus não quer que você seja visto. Deus quer que você sirva. É uma frase forte, viu? Deus não quer que você seja... Não é serviço, não é ser visto, é serviço. Serviço. Exato. Ministério é servir, não é ser visto, é serviço. Alessandro, através de palavras de confirmação que Deus foi falando, certo? Não é para todo mundo, porque tem, pastor explica muito aqui que tem pastor que é do altar e tem pastor que é do mercado. Pastor é as duas coisas, do mercado e do altar. Mas houve um tempo que ele precisou deixar o mercado e ficar no altar para cuidar das coisas de Deus. Hoje, aqui nessa live, nós estamos falando sobre as brechas que nós damos para que o inimigo faça fortaleza e a gente acabe abrindo mão das bênçãos que nos foi dada. É a semana das bênçãos e hoje nós estamos ensinando aqui como fechar as brechas, como você vencer os ataques das hostes sobre sua mente e como você atribuir para dentro da sua casa, para dentro de você, as bênçãos do Senhor. É importante aqui o que nós estamos falando, porque às vezes é o básico e nós esquecemos do básico. Nós esquecemos o que realmente é feito. Ontem eu ministrava o pastor Marcos, o pastor Lucas, a missionária Rose, Deus faz uma promessa a Abraão dizendo o quê? O Senhor disse a Abraão, eu vou lhe abençoar, tanto dentro da tua casa como fora da sua casa. No versículo 14, pastor Lucas, pastor Marcos, eles estavam com a bênção. Mas no capítulo 14, ele vai enfrentar uma batalha de 4 reis, que é os reis de Sodoma. E aqueles reis tinham tomado todos os despojos do seu sobrinho Ló. Ele toma os despojos de volta, ele conquista para fora, ele se mantém naquilo que o Senhor disse. O Senhor disse, Abraão, você será bem sucedido lá fora, mas também será bem sucedido dentro. A preocupação no capítulo 15 foi, imagine, você está defendendo o despojo de alguém que é família, que é fora, ou seja, trouxe de volta. Só que Deus tinha dito a ele no capítulo 12 que ele ia ser pai de multidão. Ele ia ser pai de alguém que viria lhe trazer uma multiplicação. E ele entra no capítulo 15 agora preocupado. E Deus vai falar com ele. O que Deus vai falar com ele? O Senhor vai dizer, vem cá, Abraão. Olha aí, pastor. Olha aí, as bênçãos nos acompanham diante de toda a nossa trajetória com a presença de Deus diante, falando conosco. E quando nós estamos desanimados da promessa, Deus se manifesta para confirmar aquilo que Ele nos dá, pastor. Ele diz assim, Abraão, eu sou o seu escudo. Olha o que ele está dizendo. Meu filho, eu sou o seu escudo. Quando ele diz, eu sou o seu escudo, eu sou tudo o que você precisa, meu filho. Aí ele diz, Senhor, eu sei que a bênção está aqui. A bênção está correndo. Mas ainda não aconteceu dentro de casa, porque eu não tenho filho. Será, porventura, o meu servo Damasceno que vai herdar? Ele quer terceirizar, ontem eu falei isso, terceirizar a promessa original. E quantos de nós, por não expulsar, certo? A porta que foi aberta, que o inimigo entrou para fazer a minha ilha da fortaleza, como o pastor Marcos e o pastor Lucas ensinou. E ele se faz a fortaleza, o diabo faz a fortaleza, e ele fica lá dentro, viu? Para que tenha resistência e essa fortaleza não seja acabada. Você só vai vencer essa fortaleza, o que diz lá em 2 Coríntios 10, porque as armas nossas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. A fortaleza que o inimigo faz na sua mente, a fortaleza que está na sua volta. O que é que eu faço? Qual é a arma? Olha, a fortaleza que estava sitiando Jerusalém e que estava sendo tomado todas as cidades, Josafá venceu essa fortaleza que vinha contra ele em exército através do louvor. O louvor, oração, jejum, silêncio, semeadura, tudo aí são armas fortificadas. Agora, quando eu entro no capítulo 15, eu vou ver pastor Marcos, a missionária Rose,
Aí o inimigo vem querendo construir fortaleza. Mas a palavra hoje, ela é destruição para as fortalezas opostas daquilo que o Senhor tem prometido a você, através da palavra. O Senhor vem nesta manhã dizendo, se você conhecer a palavra vai lhe libertar. Você não vai ficar dentro dessa fortaleza que o inimigo construiu ao seu respeito. E o que é que acontece? Ele está dizendo, Abraão, eu não vou terceirizar aquilo que eu te prometi, nem vou substituir. Só porque você acha que o tempo não é favorável, porque você já está de 85 anos. Está e pipocando seu som aí, pastora. Eu não... Tá melhor? Eu não negocio o que eu falei com você. Então, eu preciso ser maduro o suficiente para entender que a promessa que Deus fez na minha vida é inegociável. Não haverá substituição, pastor Marcos. Ele vai continuar no plano original. Ele vai dizer assim, ó, você está vendo que as coisas fora estão sendo abençoadas. Você pode estar vendo que um parente, que um irmão está sendo abençoado. Mas você está dizendo assim, Senhor, as bênçãos estão vindo para a minha família e dentro da minha casa. Aí o inimigo começa a construir aquela fortaleza. Mas eu quero dizer para você na íntegra, aleluia, esta palavra que está sendo ministrada, ensinada através dos pastores aqui, não tem ninguém melhor, não tem ninguém maior, não tem ninguém que sabe mais do que o outro. Nós somos aqui igual, respeitamos uns aos outros. Eu quero dizer através desta palavra, nesta manhã, não haverá substituição. Por quê? O pastor Marcos disse uma frase muito forte, pastor Lucas aqui, que nós seremos atropelados. Atropelado pela bênção. Nós seremos atropelados pelas bênçãos. Por quê? Porque essas bênçãos já estão... Sabe qual é o maior desafio do adversário quando você se levanta? É quando você abre os olhos e diz bom dia. E ele olha para você e diz assim, mas ela está viva. Mas ele está vivo. Eu já fiz de tudo. E ela está de pé. E é isso. As bênçãos do Senhor. Você é mantido sobre as bênçãos do Senhor. E ele está dizendo, eu te darei sustentabilidade. E tem muita gente que não reconhece essas bênçãos que estão sobre a sua vida. Então, nessa manhã, é uma manhã que nós estamos fechando a brecha. Nós fechamos a brecha. Fechamos a brecha. Para quê? Para que o inimigo não possa fazer fortaleza na nossa mente. E para quê? Para que alcance as bênçãos. E qual é a bênção dada aqui em Deuteronômio? Está pipocando o seu som, reverenda. Tá? Não sei por quê. Eu acho que a internet, a conexão às vezes está oscilando. Então, gente, o que Deus está falando conosco aqui nessa manhã é para você guardar, se manter, fechar as brechas e continuar firme no propósito. Porque eu posso falhar, pastor Marcos pode falhar, missionária Rosa pode falhar, pastor Lucas pode falhar, mas a palavra dele não falha, não. Ele não falha. Muito bem. É uma manhã que você vai se autoexaminar, fechar as brechas para manter. Como é que nós vamos fazer para manter essa promessa dentro do nosso círculo de 24 horas? Pastor Lucas, pastor Marcos, missionária Rosa, nós temos 24 horas no dia. Eu preciso, vamos lá, todo dia é uma rotina. Eu preciso fechar as 24 horas. Aí tem gente que diz assim, não, a semana toda, viva o pão diário. Você viva o pão diário. Se você não aguenta nem um dia todo, imagine os dias todos em um só dia. Viva o dia do seu mal. Sabendo que quando eu trago adorando pela manhã, eu acrescento o meu dia. Eu preciso ser inteligente. Né, missionária Rosa? Né, pastor Lucas? Eu preciso ser inteligente. Eu não sei como virar provisão, mas eu sou dotado de bênção, Sibeli. E se eu sou dotado de bênção, eu vou pagar adiantado a provisão que chegará dentro das 23 horas que se prossegue. Então, como é que eu faço? Eu fecho as brechas. Como é que eu fecho as brechas? Tirando todo o ninho do inimigo da minha mente. E como é que eu faço isso? Segundo Coríntios 2:10. Através das armas que são poderosas para destruir qualquer fortaleza. Elas são Eu vou poderosas. fazer uma pergunta aqui, posso? Pode.
Nós estamos aqui com 111 pessoas. A pergunta que eu vou fazer para você é: quem quer saber aqui, que está aqui, como ter todas as suas contas pagas a partir de agora, 10 dias antes de vencer? Quem que está aqui que quer saber como ter 10 anos em um? Ganhar dentro desse ano que não ganhou em 10 anos. Quem que está aqui que quer, de uma vez por todas, sair da escravidão do agiota, quer sair da escravidão do banqueiro? Quem é que está aqui que sonha em fazer um vestibular e passar? Sonha em fazer um concurso e passar? Olha as perguntas que eu estou fazendo aqui. Quem é que está aqui que quer viver um sobrenatural na área financeira? Aí você vai pensar assim, agora ele vai falar, vai pedir dinheiro, não é? É exatamente isso que eu vou fazer. Porque não tem como colher antes de plantar. Eu falei aqui que durante várias vezes eu pedi aqui ajuda para construir o ateliê das viúvas turcanas. Alguns ajudaram e outros não. No final, uma pessoa me ligou no final de uma tarde dessas aí e simplesmente pagou tudo que faltava. Agora, nós já estamos num outro projeto agora. Agora nós estamos construindo um orfanato em Uganda. Você vê, eu não estou pedindo dinheiro para o Lucas, para a Hélia, não estou pedindo dinheiro para a Rose, muito menos para mim, Deus me livre. Eu estou oferecendo a você a oportunidade de fazer uma semente e nos ajudar a construir o orfanato em Gulo. É um outro orfanato. Nós temos um em Coboco, agora nós vamos construir um em Gulo. Esse de Gulo já está para ser coberto já. Temos construído ele, eu não estava falando dele porque tinha que terminar o ateliê das viúvas, não ia fazer confusão aqui na live, né? Então agora que já terminou o ateliê das viúvas, Deus está te dando a chance de receber tudo aquilo que eu falei que você vai receber esse ano. Como que você recebe? Plantando uma semente no Socorro África e nos ajudando a construir esse orfanato que vai cuidar de 300 crianças em Gulo, perto de Cabeira-Maido, onde nós já temos lá construções, já temos terra. Agora vamos construir um mega orfanato para 300 órfãos lá. Então Deus está te oferecendo a oportunidade de fazer uma semeadura hoje aqui e ajudar a gente a terminar esse orfanato. Porque se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Se você não fizer, outros vão fazer, porque alguém vai fazer. E quem vai fazer é o que vai ser abençoado. Então, quer libertar de uma vez por todas dessa vida limitada que você está vivendo hoje? Semeie hoje aqui e nos ajude a construir esse orfanato agora em Gulo, perto de Cabeira-Maido, em Uganda. É o terceiro orfanato de Socorro África naquela região. Amém? Amém. Tá dada aí a receita. Agora, se quiser seguir, é a tua chance, Ana Maria Pires. É a tua chance aí. Você que está escrevendo aí. Você que está dizendo amém. Você que está dizendo amém. Amém. Eu vou semear. Tá aqui, ó. Amém. Aqui o meu pacote aqui. Tem bastante dinheiro aqui, ó. Eu vou, porque senão eu fico reprovado naquilo que eu ensino. Se eu não faço aquilo que eu ensino, eu não sou aprovado. Então, se você comprou essa briga junto com a gente aqui agora e vai nos ajudar a construir esse orfanato, diga assim: eu vou semear. Eu. Pois só eu aí que eu já vou entender que você ouviu o clamor do órfão e da viúva. E mande para várias pessoas que você conhece que podem ajudar. Que aí a gente cria uma corrente do bem e constrói rapidinho mais um orfanato num dos 24 países onde o Socorro África está. Amém? Amém. É isso aí. Eu vou semear. Tá salvo o Pix aí, ó. É só semear. Eu vou. Amém. Então você já ouviu nessa manhã o que Deus falou. Feche as brechas. Priorize em Deus a sua vida. Seja humilde e submisso à vontade de Deus. Porque quando a gente é humilde e submisso à vontade do Senhor,
O É o melhor Senhor, campo mesmo. Ele faz com que a gente consiga enxergar que Ele é uma fonte de bênção nas nossas vidas. A Bíblia diz que em Êxodo 23, 25, se servireis somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoareis de sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu Yes! meio. Então, se você obedece somente a Ele, o Senhor, Ele afasta de você, do teu meio. Ele diz que é do teu meio toda doença. E que Ele abençoa de sobremaneira o teu pão e a tua água. Então, nesta manhã, feche as brechas. Seja submisso e humilde à vontade do Senhor. Porque assim as bênçãos do Senhor baterão na sua porta. Você não precisa agradar ninguém, você não precisa correr atrás de ninguém. Você Não. precisa descer na presença do Senhor e buscar o Senhor. Porque Ele é o pão vivo. E é Ele que faz a nossa vida, é Ele que abre portas, é Ele que toca em pessoas, é Ele que E ele, transforma vidas. Então, exato. então nesta manhã, você já ouviu a palavra, semeie do Socorro África, faça a sua oferta Deus já nesta falou com manhã. quem tem que semear. Deus E já que falou Deus, quanto essa pessoa deve semear. É só fazer o que Deus mandou. Deus já falou para mim. pronto, Eu já vamos falei orar. para quem eu quero que semeie. E já falei o valor até que eu quero que essa pessoa semeie. Que essas Amém. pessoas Amém. semeiem. Para mim ele Amém. já Vamos falou. orar. Tenho certeza que para muitos aí também falou. Que Deus não Amém. mente. E eu quero dizer a você que lembre-se que todo gigante um dia já foi um bebê. E todo gigante um dia já foi um bebê. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, eu quero entregar, Senhor, diante de Ti, Senhor, o Socorro África, Pai. Pai, muito Jesus, Tu já obrigado pela tocou, tua presença. Senhor, as pessoas que vão semear nesta manhã. Senhor, se nós te obedecemos, Senhor, se nós reconhecemos que Tu é uma fonte de bênção, Senhor. Então nós Yes. não temos medo, meu Senhor, de lançar, Senhor, o nosso pão sobre essas águas, Senhor. Yes. Porque a Bíblia diz, Senhor, que quando nós servimos somente ao Senhor, Pai, Tu abençoa, Senhor, grandiosamente o nosso pão e a nossa água. E tira, Senhor, do nosso meio todo espírito de enfermidade. Senhor, que nesta manhã, pessoas que irão semear, elas estão obedecendo, Senhor. Que o Senhor venha tirar do meio delas, Senhor, todo espírito de enfermidade. Venha tirar todo espírito de escassez. Que toda fortaleza venha cair por terra, meu Senhor. Que todas as brechas venham ser fechadas. Mas que as bênçãos abraâmicas, meu Senhor, cheguem sobre as nossas casas, sobre as nossas portas, Senhor. Sobre as nossas empresas, Senhor. Sobre os nossos filhos, Senhor. Sobre a nossa família. Pai, que o Senhor venha trazer uma boa medida transbordante e sacudida sobre o Socorro África. Jesus, que esse novo projeto, Senhor, antes, Senhor, do tempo ao qual o teu filho já, Senhor, colocou diante de ti. Jesus, que tu venha no meio, Senhor, no meio do tempo, Senhor, venha concluir essa grande obra, Senhor. Espírito Santo, porque ele tem obedecido, e se a obediência, Senhor, há conclusão de negócios, há conclusões de bênçãos retidas, meu Senhor, e liberadas sobre as nossas vidas. Então, Pai, trabalha na vida do pastor Lucas. Senhor, surpreende o pastor Lucas. Senhor, tira do meio do pastor Lucas todo espírito de enfermidade. Chega nas trompas do pastor Lucas. Chega, meu Senhor, em cada órgão do pastor Lucas. Chega, meu Senhor, no estômago do pastor Lucas. Chega, Senhor, nesta manhã, em cada serviço. Deus vai trabalhando, Senhor, no abdômen, vai trabalhando nas costelas, vai trabalhando, meu Senhor, em cada parte, meu Senhor, aonde o teu filho tem sentido dor, desconforto, tu tens o poder de Se tirar a basta e canta enfermidade do massa e meio dele, pedicantas. Senhor. Espírito Santo, Liberamos saúde, chega trazendo bênçãos sobre as Pai. nossas vidas, sobre as nossas casas. Senhor, porque tu és o único, Senhor. Nós servimos a um único Deus, um Deus verdadeiro, um Deus, Senhor, aleluia, imutável, um Deus, Senhor, que é grande e poderoso para nos abençoar, Senhor. E nesta manhã, Senhor, as bênçãos abraâmicas cheguem sobre a vida do pastor Marco, da pastora Elvira,
do Socorro África, da vida de Hélia, da vida do pastor Luca, na minha casa, na vida dessas pessoas que estão conosco aqui, Senhor. Pai, assim nós nos despedimos, crendo e fechando todas as brechas, Senhor. Todas as brechas da minha casa venham a ser fechadas, Senhor. Todas as brechas, Senhor, onde tiver algo ainda em aberto, fecha, Senhor. Porque nós queremos viver as bênçãos abraâmicas nestes dias ainda, esta semana ainda, Senhor. Nós queremos contar milagres e vitórias aqui neste ambiente. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, amém. Até Paz do Senhor. sexta-feira. A paz do Senhor. Nós estaremos Deus aqui abençoe. sexta-feira. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Nós vamos saber como usar. Hoje nós tiramos todas as travas. E sexta-feira nós vamos ensinar como você ser abençoada. Amém? Amém.